Vamos aí para o estudo da palavra de Deus. Estamos todos aqui? Você está aqui? Porque às vezes nós estamos sentados aqui, mas a nossa mente está em outro canto. Então por isso que é importante você saber onde você está. Você está aonde a tua mente está. Talvez você possa estar aqui, mas a tua mente está na casa, está no trabalho, está no carro, está na prestação que você vai pagar, algumas situações. Então eu quero que você fique aqui, mente, corpo, alma, totalmente, porque Deus vai falar firme hoje, em nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 4, versos de número 1 ao verso 6. Glórias a Deus. Meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, eu já expliquei quando você lê a palavra ministério, para muitas pessoas, para alguns bispos, apóstolos, né? Missionárias, eles pegam essa palavra aqui e parece que é um cargo de triunfo. A palavra ministério quer dizer trabalho. Paulo está dizendo, pelo que tendo este trabalho, pelo que tendo este serviço, pelo que tendo esta missão. Então não é privilégio, é rala-coco, sabe? É suor, é gastar-se. Porque as pessoas pensam que ter ministério é ter boa vida, é ser servido pela igreja, pelos anjos, por todo mundo, né? Ter vários empregados que correm para lá, correm para cá. Nada disso, é trabalho. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Cada excesso de trabalho, às vezes a gente desfalece. Hoje eu estava meio cansado, estou meio cansado, que eu estou passando uma recuperação do meu corpo, né? De muitos anos que eu não sinto isso, mas vai ficando idoso, vai vindo as coisas, né? E às vezes a gente fica cansado. Me mandaram um pastor animando os pastores. Eu dei logo uma levantada, né? Um pastor estava falando, animando, né? A gente fica cansado, que não é reconhecido e tal. E ele falando, eu falei, poxa, que bacana. Então diz, versículo 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando, mudando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todos os homens, de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, está escondido, está à escura, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele cega para que não resplandeça a luz do evangelho na nossa mente. Então, muita gente tem a mente embotada. Paulo fala de uma mente embotada, uma mente, sabe, escusa, escura, tapada. Paulo fala que é posto um véu, que não deixa as pessoas verem a glória, essa glória que você desfruta, porque não nos pregamos. Olha aí, olha a responsabilidade de um verdadeiro homem de Deus, porque não nos pregamos. Aí você vê o pastor, eu vi o pastor, alguém falando de um cara que dizia ser pastor na sua igreja, né? Um amigo alugou
um salão que é dele para uma igreja fazer culto. E ele falou assim: pastor, que arrependimento, aluguei para o cara, tem dinheiro. Mas o cara pregava só ele. Ele subia no púlpito e dizia: a minha camisa custou R$1.500, o meu tênis custou R$5.000, essa calça custou não sei quanto, sabe, esse cabelo foi no salão o Chico Xavier não, o que fazer o cabelo do Silvio Santos, o Caspa, né? Caspa, é o Jasper. Então você vê, olha aqui que Paulo está falando: porque não nos pregamos a quem? A nós mesmos. Então o pregador não sobe para pregar sobre ele. Por isso que é fácil pregar, porque nós não subimos para pregar olha, eu comprei isto, eu ganhei aquilo, agora eu estou rico, comprei o terceiro, quarto, quinto, sexto. Não, você não vem aqui para pregar você vem aqui para pregar a Cristo. Você vem aqui para falar de Cristo. Quando você fala de Cristo, não é falar o que você comprou depois que você teve Cristo. Não tem nada a ver com isto. O que é falar de Cristo? Ele me transformou. Eu era mentiroso, eu era corrupto, eu era ladrão, eu era drogado, eu era escravo, e o Cristo me transformou. Isto é falar de Cristo. Vamos. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor. Nos submetemos ao que está escrito, é o que nos interessa. Nós não nos preocupamos no que pensamos, nem o que estamos vendo, nem o que estamos ouvindo. O mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, estes permanecerão eternamente. Ilumina-nos, Deus, eu te peço, Senhor. Salva o teu povo pelas rádios, salva o teu povo pelo YouTube, Senhor. Salva, Senhor. Ilumina o teu povo, Senhor. Eu não consigo mais ver tanta maluquice, Senhor, e ver o teu povo no meio disso. Ilumina, Senhor. Quebra essas prisões. Quebra essas prisões, em nome de Jesus. E o povo de Jesus digam todos amém, amém e amém, amém. Obrigado, meu irmão. O versículo: Satanás é o Deus deste século, é uma referência bíblica que nós lemos em 2 Coríntios 4:4, que descreve Satanás como o influenciador das mentes. Ele é o influenciador das nossas mentes. Tu já ouviu falar dessa palavra, influenciador? Tu já reparaste quantos títulos nas redes sociais você encontra de pessoas que se dizem o quê? Será que não tem alguma coisa ligada ao diabo? Por que você vê tantos e tantas milhares de pessoas? Você vê Ninita, influenciadora. Aí você vê gente que sem nenhuma postura de nada ganha dinheiro
Quando perguntam o que ela faz ou o que ele faz, eles dizem que eles são o quê? Influenciador. Olha, então, Satanás, ele é descrito como um influenciador de mentes das pessoas não convertidas, porque os convertidos são influenciados por Deus e pela sua palavra. Você diz amém? Então, quando você pensa nessa palavra influenciador, a gente pensamos num professor de português, de matemática, de ciência, de línguas. Nós nunca pensamos em alguém pervertendo uma criança. Nós nunca pensamos em alguém pervertendo um velho, tentando colocar na mente dele que ele tem que voltar a ser garoto. Isso é uma forma de perversão. Então isto são armas antigas de Satanás. Se você for no Jardim do Éden, você vai ver Satanás pervertendo, influenciando a mente de quem? De Eva. Por que Eva estava sozinha? Por que ela não estava ao lado do marido? Porque às vezes acontecem umas situações em casa assim, que às vezes a mulher briga com o marido por uma coisa qualquer, o marido briga e se afastam, né? É nesse se afastar que vem o influenciador. Então, ele é o influenciador das mentes das pessoas não convertidas, cegando o seu entendimento para a verdade do Evangelho. Ele coloca na nossa mente, ele colocou na minha mente, agora que ele perdeu o domínio. Ele colocava na tua mente, agora que ele perdeu o domínio. Agora a tua mente é de Deus, tua mente pertence a Deus. Tu pensa naquilo que é puro, que é agradável, que é de boa fama. Amém? Porque agora o influenciador é espiritual, é Deus que nos influencia. Então essa é a deidade, tá? Que simboliza o sistema de valores, de ideias deste mundo, que se opõe à revelação divina, que leva as pessoas a se desviarem de Deus através da mentira, do orgulho, da falsa doutrina, da filosofia, da falsa religião. O que significa o Deus deste século? Ele tem muito poder de influenciar, e ele tem influenciado, irmão. Eu estava ouvindo no jornal, estava fazendo uma pesquisa sobre o endividamento das pessoas. No Rio de Janeiro, bate o recorde. E estava dizendo o seguinte: depois dessas bets, depois dessa liberação de jogos, tigrinho, tigrão, sataninho, diabão, quase 60 e poucos por cento, ou 60% de pessoas estão endividadas por causa do jogo. O que é isto? É uma influência. Aí você vê artistas, você vê jogador de futebol, você vê influenciadora, como aquela biruta lá, mulher daquele cara lá do sertanejo lá, do filho daquele sertanejo lá. Biruta, mas está cheio de dinheiro. Então ele é tão poderoso, a influência dele é tão grande, que as pessoas perdem a moral, abandonam os bons costumes, tudo em troca de uma posição social. O que me interessa é avançar na minha posição social. Eu vou na igreja, mas eu nem sei se isso é verdade, se Jesus existiu, se existe, se vai vir, sabe? Eu vou porque eu não quero ser ateu, não quero ser budista, não quero ser, sabe, candomblessista, não quero, sabe? Então não é isto. Então quando você pensa numa cegueira espiritual, uma influência, Satanás é um Deus no sentido
de criação, não é no sentido de criação. Ele não é criador de nada, de pessoas. A única criação dele é a mentira. Então ele influencia-nos para que nós entremos no caminho da porta larga, ou seja, é porta. Você lê lá em Mateus, capítulo 7, não precisa ir lá, fala da parábola das duas portas. É duas portas, é duas entradas, mas uma conduz para a vida eterna e a outra conduz à perdição. E a que conduz para a perdição, ela é cheia de propostas que beneficiam a gente enquanto estamos aqui na terra. A porta larga nunca vai dizer que você não vai ter, que você não vai receber, que você não vai ganhar, que você vai sempre vencer. A porta larga nunca vai dizer que você vai passar por situações, vai passar por tribulações, vai chorar, vai se angustiar, vai ter medo, vai ficar assustado, mas vai sempre ouvir aquela voz: tem de bom ânimo, eu venci e você vai vencer. Amém? Glórias a Deus. Então, diz que ele põe uma cegueira espiritual. A função de Satanás é cegar a mente, graças a Deus, que é a mente de quem? Dos incrédulos, está lá na Bíblia. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Então, a ele foi vedada o avanço sobre a vida dos cristãos. O último homem que Deus permitiu que o diabo tivesse acesso, o primeiro e o último, chamava-se Jó. Mas nenhum, principalmente depois da morte e a ressurreição de Cristo, a mais nenhum homem, nenhuma mulher foi dado ao diabo o acesso à vida, porque quem acessou a nossa vida é Jesus. Quem está em nós é o Espírito do Senhor. Então não há lugar para dois espíritos. Ou a tua casa está habitada pelo Pai das luzes, amém? Então não tem lugar, a casa está ocupada. Diga: a casa está ocupada. Diga, aponte aqui, ó, a minha mente está ocupada. Está ocupada. Então, é cegar a mente dos incrédulos, é impedir que a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, possa resplandecer neles. As pessoas acham o que nós recebemos de Deus aqui nesta comunidade, elas acham isto um absurdo, elas acham isto impossível de se viver. Como pode, nesse novo pacto, a única exigência do Senhor é o crer? Sim, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, se ele retroceder, papai não tem prazer em quem retrocede. Então, o sistema de valores mundanos, o Deus desse século, também se manifesta através das filosofias, dos sistemas de crença deste mundo. Olha o que ele é capaz de fazer. Alguém que perdeu alguém querido, uma mãe, um pai, uma avó, ele é capaz de colocar na mente dessa pessoa que perdeu alguém, que essa pessoa que morreu pode reencarnar e conversar com ela. E as pessoas, porque estão sendo influenciadas pelo Deus desse século, elas acreditam nisto. Elas vão aí nos centros de mesa, chama centro de... Alguém já ouviu falar nisso? Centro de mesa, encontro das luzes. Ali se faz a reunião para invocar os antepassados. Então o Satanás, que é o Deus desse século, que cega o entendimento, ele consegue fazer com que você e eu acreditemos numa reencarnação
e não acreditemos na ressurreição. Então ele começa a influenciar. Você precisa de saber o teu futuro. Vai lá na vovó Conga. Conga é horrível, né, irmão? Vai em outra vovó, na Conga não. Conga não, por favor. Chama outro nome. Conga não. Vai na Conga. Já ouviu falando? Então a pessoa vai lá na vovó Conga, irmão. Quem é que acredita nisto, pastor? A quem o Deus deste século cega o entendimento, irmão. Ele faz essas pessoas acreditarem que elas se ajoelham diante de uma imagem de escultura, e elas rezam, oram, e a imagem respondem para ela. E quando a Bíblia diz que elas têm boca e não falam, têm ouvidos, mas não escutam, têm olhos, mas não veem, têm perna, mas não andam, não respiram, não fazem nada, mas o Deus deste século faz as pessoas fazerem preces. O Deus desse século faz as pessoas irem, porque elas se sentem, não prosperam, elas se sentem sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Estou carregado, você está carregado. Quem já ouviu essa frase? Você precisa de tomar um banho de limpeza, fazer uma limpeza. Então ele faz isso na mente das pessoas, que as pessoas vão para a porta e dizem: como é que se faz limpeza? Tomando banho de sangue podre, dentro de um quartinho, trancado 7, 10 dias. Irmão, só estando mesmo totalmente escravizado pelo Deus desse século. Então, o sistema, ele tenta alcançar nossa mente no sistema de valores. A gente valoriza mais coisas do que pessoas. Pessoas estão se tornando descartáveis. Às vezes as pessoas se preocupam com você. Escute isso, não é piada para ninguém. Mas, na realidade, elas estão preocupadas. Se você faltar, você não vai poder mais servi-las. A preocupação não é com a pessoa, é com aquilo que aquela pessoa serve todos os dias. Então, o Deus desse século põe na mente das pessoas assim. Então, as pessoas estão sendo descartadas. Elas são úteis. Enquanto elas são úteis, elas bem-vindas. E deixa elas de ser úteis, elas não têm mais. O que é que fazem com os velhos? Ficou velho, pior ainda, se for duro, joga num abrigo desse aí para pagar metade de um salário mínimo, deixa o velhinho lá, e a outra metade a malandra, o malandro rouba, né? Rouba e deixa o velhinho morrendo lá, porque fica descartável. Quem faz isso? Abandonar uma mãe, abandonar um pai? É o Deus deste século. Quem faz abandonar uma criança? Só tem um filho, bebezinho, joga numa creche. Para que vai ter um filho que você vai jogar dentro de uma creche? Criei 2 filhas. Minha esposa vai ficar em casa tomando conta das crianças, cuidar da casa das crianças. Estava vendo uma infeliz, chorando. O marido dela ganha bem, deixou ela para ficar em casa, cuidar das crianças, da criança, uma criança. E ela estava desesperada, gravando nas redes sociais, chorando. Eu não consigo cuidar dessa criança. 3 meses a criança. Eu não consigo mais lavar minha cabeça. Eu não consigo mais fazer minha unha. Ela está preocupada com ela. Qual é o teu problema que você não pode lavar a sua cabeça? 5 dias que você não lava a sua cabeça, dane-se. Lava com 10 dias, mas cuide do teu filho. Reclamando porque tem que cuidar de uma criança. Para que tem filho se não vai cuidar da criança? Então, quem faz isso, pastor? É o Deus desse século. Vai tomar conta das crianças, vai tomar conta da casa, vai organizar a casa, e eu vou para a luta. Cara, eu não consigo acreditar como uma mãe abandona. Não é possível, é coisa, sabe, é coisa do Satanás, do Deus desse século, que faz isso com as pessoas. Então, a luta espiritual, a oposição ao evangelho, o Deus desse século faz isso. O objetivo de Satanás é impedir que as pessoas compreendam e aceitem a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Cara, é uma dificuldade. Irmãos, há mais de 20 anos que eu estou nas rádios.
Mais de 20, você sabe o que é mais de 20 anos? Já teve época de eu estar em 12, 15 rádios ao mesmo tempo, pregando de meia-noite até as 6 horas da madrugada, somente a verdade, o evangelho. Mas há uma oposição, quando alguém, agora mesmo, tem muita de gente nos ouvindo, mas a oposição de Satanás, do Deus do século, que cega o entendimento de quem? Quem é os incrédulos, pastor? A Bíblia manda eu viver pela... Se eu coloco alguma coisa para acrescentar a fé, eu me torno incrédulo. Então toda pessoa que tem uma imagem, toda pessoa que está numa igreja, que usa água benta, sal grosso, enxofre, lencinho, paninho, fitinha, sabonete ungido, tijolinho, essas porcarias todas aí, isto foge da fé. Se eu fujo da fé, eu me torno um incrédulo. Então eu sou uma presa fácil das manipulação dele na mente. O que ele quer fazer com a minha mente? Manipular. Ele quer dizer para mim: para que esse estudo todo? Vamos cantar bastante. Bota o irmão, você está resfriado. Quantas vezes ele falou para mim: você está resfriado. Bota o dirigente de louvor para ele cantar 1h40 e você fala 10 minutos. A minha Bíblia não diz que conhecereis a música que você liberta. A minha Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Pastor, mas a música liberta. Então o louvor é para Deus. Se o louvor liberta, Deus está oprimido. E o louvor não é para o homem. O louvor sai do homem. A única coisa que sai do homem é o louvor. O resto vem tudo de Deus. O que sai da gente é o louvor. O que é louvor? Louvor pode ser, você pode considerar cantar sendo louvar, mas o maior louvor que você dá para Deus, quando você acorda e diz: graças a Deus que eu me levantei. Você está dando louvor. Graças a Deus que eu tenho um arroz, feijão, um ovo frito. Graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho 2 calças, um par de sapato. Graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho uma esposa, 2 filhos. Graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho uma casa grande, uma casa pequena. Graças a Deus que eu tenho uma casa própria, tenho uma alugada. Graças a Deus que eu posso andar de ônibus. Graças a Deus que eu tenho meu carro. Isto é louvor. Graças a Deus pela vida do pastor. Isto é louvor. Graças a Deus pela vida. Graças a Deus, graças a Deus. Então isso é louvor. Então por isso que eu não faço isto. Então a frase Deus deste mundo ou Deus desse século indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais. Satanás, ele põe as suas opiniões, metas, ele tem metas, desejos. Então, sua influência também abrange, ele mexe muito com religião, com filosofias, na educação. Não sei se vocês já viram as redes sociais, algumas pessoas indo nas faculdades estaduais e federais. Como que está as faculdades? Alguém já viu como é que está? Horrível. Umas pessoas totalmente deformadas, uns seres humanos que nem parecem mais, perderam as suas características de gente, se transformaram em verdadeiros bichos. Tinha uma mulher, uma rica, tão bonita, daqui a pouco mexeu aqui, aí ficou com a cabeça desse tamanho, aí mexeu aqui, ficou com a bochecha desse tamanho, mexeu com o beiço, parecia até o cacique Raulin, como é o cacique, né? Beiço de bandeja. Cara, eu fiquei pensando, meu Deus, quem faz isso com o ser humano?
Quem faz isso com o ser humano é ele, porque ele odeia o ser humano, ele quer descaracterizar o ser humano, ele quer fazer com que o ser humano fique parecendo um monstro, e quando ele se olha no espelho e se acha bonito, com o poder de influenciar as pessoas para o mal. Então, comércios mundiais, os pensamentos, as ideias, as especulações, as falsas doutrinas, o outro Jesus, o outro Cristo, o outro Evangelho. Então ele vem colocando isto, é o Deus do século, tenta impedir da gente avançar. Ele não quer que você cresça, ele quer que você se torne aquele crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Quem que é? Como é que é? 6 horas por... Tá sabendo tudo isso, né? Isso aí sabe por aqui, né? Tá por aqui. 6 horas por mim. É o crente dependente. A nossa dependência é de Deus. Irmão, dependa dele. Dependa, viva por ele. Aceite as lutas, aceite as provações, aceite os estágios do teu crescimento. Tem gente que não quer viver o estágio. Para crescer uma criança, para crescer, dói. A vida da criança está gritando, chorando, com dorzinha na perna, porque ela está crescendo, dói. A gente está crescendo, papai está podando a árvore para crescer, e dói. E a gente não quer passar por isto, achando que isto é coisa do diabo. Crescimento provém de Deus, e ninguém cresce, irmão, no berço. Tem que sair do berço para poder crescer. Tem crente que só quer viver no berço, aí fica igual o irmão Luiz, 6 horas por mim. Você não tem boca não? Tenho, mas a minha oração não tem poder. A oração, toda oração tem poder. Não sei se Deus vai responder todas. Todas têm poder. Então, Satanás também é chamado de príncipe da potestade do ar. Você encontra isso em Efésios 2:2, põe lá, irmão. 2:2. Efésios, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe. Diga assim, ele é um príncipe. Da onde que ele é príncipe? Da potestade do ar. Ele é príncipe. Ele é chamado também de príncipe do mundo. João 12:31. Príncipe deste mundo. Olha lá. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Estes títulos e muitos outros representam as capacidades de Satanás. Por exemplo, Satanás é o príncipe da potestade do ar, significa que algumas formas ele governa o mundo e as pessoas. Ele não governa os cristãos, porque os cristãos estão no império das trevas ou no reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versos 13. Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas. Ali nós éramos influenciados por ele, mas ele nos tirou dessas trevas e nos colocou seguro no reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais vulneráveis, estamos guardados em um reino que é governado por o único e soberano Deus, Jesus Cristo. Então, isto não quer dizer que ele governe o mundo completamente. Deus, diga-se, Deus é soberano. Entretanto, significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse neste mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Então,
ele só vai aonde Deus permita que ele vá. E aonde que Deus permitiu que ele vá? Ele atua onde? Hein? Ai, meu Deus. Põe lá, irmão, por favor, 2 de Coríntios 4:4, para mostrar aonde ele atua, por favor. Nos quais o Deus desse século chegou ao entendimento de quem? Então ele atua onde? Nos incrédulos. Não atua nos cristãos, porque nós cremos. Ele atua na mente de quem não crê. Crê em quê? No Evangelho. Não é crer em qualquer coisa. Por isso que é chamado de crente. Quem é? Eu tenho umas 7 ou 8 mensagens que fala cristão ou crente, porque o mundo acha que é tudo igual, e não é tudo igual. Crente é uma coisa, cristão é outra coisa. Quem é o crente? Crente é aquele que acredita em quê? Em qualquer coisa. E o cristão? Seguidor de Cristo, seguidor da palavra de Cristo, seguidor do Evangelho. E o crente? Segue qualquer coisa. Qualquer coisa o crente acredita. Por isso que essas igrejas estão cheias de crentes. O pastor manda eles, vão pegar água ungida. O que o crente vai? Pega a água ungida. Agora, fala para os cristãos ir para uma fila para pegar água ungida. Duvido que um cristão entre numa fila para pegar água ungida. Duvido. Pega? Pega. Já pegou? Quando ele agia na tua mente. Tua mente era uma mente de crente. O que o crente faz? Acredita em tudo. Hoje vai dar cachorro. Sonhei que eu estava latindo. Aí joga no cachorro. Deu gato. Caramba, puxa, eu acreditava, sabe, eu estou crendo. Cara, eu fiquei reprovado na autoescola 7 vezes, passei na 8ª. Todas as 7 eu cria que eu ia passar. Mas a gente não passa porque crê, passa que tem que dirigir direitinho. Entendeu? Tem coisas que a gente pensa que é só crer. Tem que fazer o certo, tem que fazer o que é certo. Então, os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo. Se você vê lá em 2 de Timóteo 2:26, 2 de Timóteo 2:26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Então, o Deus desse século tem laços. Eu, você e eu, todos nós já caímos. E hoje, pastor, eu caio se eu quiser. Diga, eu caio se eu quiser. Pastor, e se eu quiser? Faça. Depois você vem chorando. Eu vou olhar para sua cara e vou falar, você fez o que quis, agora colha a tua plantação. Então, encontra-se no poder do maligno. Muita gente encontra debaixo do poder do maligno. 1 de João 5,19. 1 de João 5,19. Olha o que diz: sabemos que somos de Deus. Amém? Você sabe que você é de Deus? Por que medo? O diabo, olha o demônio, olha o inferno. Já sabemos que ele está cheio de armadilhas, cheio de estratégia, mas nós não estamos nas trevas. Os nossos olhos estão bem abertos. Você já sente o cheiro, sabe, da malignidade. Você sabe que é maligno. Você já está, a tua mente está tão acurada com as coisas de Deus. Quando tu ouve algo que os teus ouvidos já têm uma blindagem. O meu tem, e o teu? Isso é ótimo. Isso é um bom sinal. Porque aí eu sei quem já está seguro. Porque quem não tem essa blindagem tá navegando, pode escorregar a qualquer momento. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o máximo está transmitido na ideia que Satanás governa o mundo descrente de maneira específica. Está escrito que ele atua nos incrédulos. Os incrédulos seguem a agenda de Satanás. Todo incrédulo é o chamado crente.
segue qualquer coisa, irmão. Você é o quê? Sou católico. É crente. Está fazendo o que aqui? Na macumba. Você não é católico? Não, mas sexta-feira eu vim aqui para dar um reforço, porque é crente. Entendeu? Então fica assim. O crente é assim, o crente... Cara, eu acredito em Deus, Deus vai me prover, mas deixa eu jogar aqui na Mega Sena, quem sabe? Quem sabe que se Deus não muda a minha história? Esse é o crente. Tinha um irmãozinho, até a Dulce conhecia ele, um baixinho que vendia, até trabalhou para ele ali, que vendia... Como? Damião, Frei Serapião, Sabe aqui, pastor, estou indo lá na loteria. Ele falava para mim, estou indo ali na loteria, se eu ganhar, pastor, eu compro o prédio para o senhor. Aí sabe quem ganhou? O que ele ganhou, irmão? Morreu. Ganhou um caixão. Morreu. Não comprou o prédio para mim. Então a pessoa prefere ouvir porque ele é incrédulo. E o incrédulo vive assim, disputando com Deus, encarando Deus, não acredita na provisão de Deus. Irmão, você é cristão, você tem que acreditar até o último dia da sua vida na provisão de Deus. Deus proverá todas as coisas para o seu povo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O incrédulo segue a agenda de Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento. Cegou, põe ali, irmã. Cegou. Cegou. Depois entendimento, depois incrédulo. Vamos só ler. Dicionário. Cegou. Verbo cegar, que significa fazer perder ou perder a visão. Impedir alguém de ver. Então ele faz tudo para você não ver. Ver o que? A glória de Cristo na tua vida. Então uma pessoa que não dá crédito para a palavra nunca verá a glória do céu na terra, na sua vida. Irmãos, eu vivo de todos os dias na minha vida é glória do céu na terra, irmão. Eu não vivo um dia sequer sem ver o céu agindo aqui embaixo. Não vejo aqui, mas ele impede alguém de ver, de conhecer. Faz as pessoas dormir no culto. Só vem para o culto, vai dormir, fica em casa, né? Faz a pessoa dormir no culto para não conhecer, não ouvir, não perceba e não seja salvo. Se você não ouve, você não é livre. Se você não é livre, tu é escravo. E se tu é escravo, tu não é de Cristo. Cristo te libertou. Diga, Cristo me libertou. Você sabe que há verdadeiros cativeiros. É cativeiro da droga, cativeiro do álcool, cativeiro do sexo, cativeiro da pornografia, cativeiro do celular. Deixa eu te contar algo para a gente terminar. O meu neto gosta muito de celular, viciado. As crianças estão viciadas em celular. Mas qual é o problema do celular? Do joguinho? Você sabe que todas as brincadeiras que nós brincávamos há 50 anos, nenhuma criança hoje brinca mais. 90% não brinca mais. A brincadeira das crianças hoje está no celular. Ninguém pode impedir das crianças brincar joguinho, porque essa é a brincadeira deles. Infelizmente, a nossa era mais saudável. Claro, a gente gostaria que essa geração fizesse o que a gente fazia. Quem brincou de polícia ladrão? Cara, a gente embrenhava no meio da madrugada, fugindo, já tinha acabado a brincadeira, ainda estava escondido, 3 horas da manhã. Aí eu voltava para cá sozinho, não tinha mais ninguém na rua, falei, mas já acabou a brincadeira. Era bom demais, né, irmão? Puxa vida, chicotinho queimado, carniça. Quem brincou de carniça, irmão? Meu Deus, aquelas borrachadas nas costas. Pá! Ai, não podia Gilmar lá, tu não brincaria, Gilmar. Tu faz, ai, sai fora daqui, esse ai não é normal não.
Tinha esse ai na nossa época, Cláudio? Tinha, Cláudio, esse ai? Tinha nada, se fizesse ai, vai pra lá. Então, abençoado, o mal tá aí fazendo isso com a turma. Aí eu falei com meu neto, sentei meu neto e falei, vem cá, vovô te ama, ele gosta demais de mim ou dele? Você sabe que o vovô te ama, sei. Então a partir de hoje, você não vai mais comer com o celular na mão. Meu Deus, irmã, parece que o moleque estava largando a cocaína, maconha. Falei, sai desse corpo que não lhe pertence, meu Deus do céu. O moleque ficou desesperado e a lágrima descia e você tem que manter, né, o não até o fim. Meu Deus, eu sou mole pra caramba com ele. Falei, meu Deus, tu não vai me ganhar, maluco. Senta aí, já conversamos sobre isso, senta aí. Vovô, só um pouquinho. Parece drogado, parece droga, irmão. Quando eu larguei a cocaína, maconha, irmão, eu ficava em casa com um pedaço de pouquinho de sal, ficava com a minha carteira passando, fazendo trilha de sal, de açúcar, ficava só olhando, não usava mais, mas ficava louco. O moleque ficou desesperado. Eu falei, tu vai vencer, garoto. Isto é um tipo de escravidão. É uma escravidão que a gente tem que cortar de pequeno. Eu comecei ontem, almoçou ontem, jantou ontem, almoçou hoje foi de novo. Eu falei, vai começar. Vovô, só um pouquinho. Eu falei, não. A gente tem uma coisa, senta aqui. Mesa, ninguém come no sofá, ninguém põe. Falei, a ordem para todo mundo, não quero celular na mesa na hora da comida. Ninguém. Quem for na minha casa, chegar com o celular, guarda o celular, senão bota para fora. Não quero celular na mesa, em lugar de mesa para comer. Aí tá lá sentado. Cara, mas é uma coisa triste. É uma coisa triste quando você vê uma criança daquele tamanho já escravizada. Se você deixa correr frouxo achando que isso é normal, quando chega a adolescência, está cheio de depressão, está cheio de crise, está cheio de doença, é um tratado, tem que ir para psicólogo, psiquiatra, tomar remédio para ficar dormindo, para acordar. Você vai, um moleque gordão com aquela cara de doido, aquele olhão regalhado, assim, porque a gente não quis dar duro, que a gente é mole. Entendeu, abençoado? Então, ele cega. Põe lá, irmã, outro nome lá, senão a gente não acaba aí. Enganou, iludiu, deslumbrou, fascinou, encadeou, pôs na cadeia, né, na prisão. Entendimento, incrédulo, né? Descrente. Então ele cega, ele catuca quem é descrente, quem não acredita facilmente na verdade das coisas ou pessoas. A gente está tratando do evangelho. Passa rápido, irmão. Sinônimos incrédulo: descrente, pessimista, ateu, ímpio, sabido, esperto. O que mais? Entendimento, né? Entendimento, faculdade de avaliar os seres e as coisas. Compreensão, entendimento, sinônimo. Conhecimento, sabedoria, percepção e inteligência. Então ele age aonde? Nos incrédulos. Aqui não tem incrédulo, irmão. Você crê em Jesus? Então você não é incrédulo. Incrédulo é quem crê em Maria, Santo Antônio, São Benedito, Espírito, reencarnação. Olha aqui, ó. Põe aqui a máquina aqui em mim, aqui, irmão, para a gente ir embora. Olha aqui, ó. Olha que o Deus desse cego quis fazer com essa mulher aqui. A senhora tinha um amigo, como era o nome dele? Edgar. Esse Edgar morreu. Aí o que aconteceu com o Edgar? Morreu. Aí a senhora foi no enterro dele? Não. Mas ele morreu mesmo, né? Pronto-socorro, ele faleceu lá. Aí depois que ele foi enterrado, o que aconteceu com ele? Começou a andar dentro de casa, à noite. A senhora via ele andando na sua casa? Via ele andando para lá e para cá no meu quarto. E a senhora pensava que era quem? Que era ele mesmo? Sei lá, eu ficava quieta com medo. Quanto tempo vendo o Edgar andando no seu carro? Eu fiquei uns 15, 20 dias mais ou menos. Depois eu pensei, vou falar com o pastor. Aí o senhor foi lá, fez aquela oração, nunca mais. E Edgar? Foi pro inferno. Pro inferno? Nunca mais.
Quero morrer seu amigo, maluco. Ele foi mesmo, nunca mais ouvi nada. Aquilo era o demônio. Ele era da igreja batista. O papai Deus. Aquele espírito que rodava na sua casa era o demônio que queria te enganar. Era ele. Quer que ele volte? Não, pelo amor de Deus, agora eu durmo tranquila, deito na minha cama. Tá bom. 7 horas da manhã. Amém. Amém? Assim seja a palavra do Deus vivo. Amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé.